tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. E agora sim, estamos iniciando o seu podcast preferido. A gente fala de bem-estar, de saúde, e hoje o nosso assunto é justamente sobre isso: técnicas em saúde, mitos e verdades. A gente sabe de um monte de coisa que acontece e as pessoas ficam fantasiando. Um fato acontece em um outro lugar e as pessoas podem, de repente, falar assim: ah, mas isso não existe no Brasil, que foi mais ou menos o que aconteceu com o caso da Anitta, que a gente vai tratar aqui nesse nosso programinha de janeiro do Bem Natural. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Ive Fávero e aqui junto comigo temos Sandrine Bilardi, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. E Amanda Vieira, tudo bem? Tudo ótimo, mais uma vez aqui com vocês. Mais uma vez aqui. Então a gente vai começar com esse assunto que para você pode ser polêmico, para nós aqui não é, né? Sim. Vou deixar que a Amanda conte direitinho o caso, mas fato é que a Anitta fez um procedimento em comecinho de dezembro, né? Nos Estados Unidos, usou a ozonioterapia. Sim. E aí, a gente viu um monte de publicação falando: ah, mas esse tratamento não é permitido no Brasil, ah, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Quando, na verdade, este é um mito ou verdade? Vamos descobrir agora através dessas informações. Então, vamos lá. Então, hoje aqui na Baixada Santista, eu sou responsável justamente pela ozonioterapia. Existem outras clínicas que trabalham com estética, que são esteticistas que fazem uso, mas eu, como fisioterapeuta, tenho um consultório onde eu atendo mais de 20 a 40 pessoas por dia e nós praticamos várias técnicas lá. Existem procedimentos aqui no Brasil, sim, que são proibidos para médicos. O médico, infelizmente, não pode fazer, a não ser que ele não tenha custo. Se ele for habilitado, né, para fazer a ozonioterapia, ele pode fazer, mas ele não pode cobrar. Infelizmente, o CREMESP não autoriza, justamente porque o médico, ele tem a prática medicamentosa. E a ozonioterapia é considerado um tratamento alternativo. Então, ele não pode ser comparado a um medicamento. Eu vou explicar o porquê. Quando o gás ele atua no organismo, ele é ativador de macrófago. Então, ele faz os nossos soldados combaterem o vírus, a bactéria, a inflamação, a infecção e a parte oxigenativa, que é muito usado na estética. Então, se a gente for pensar nesses princípios, ele não tem relação com a parte medicamentosa. Os pacientes que me procuram são aqueles que tentaram todos os tratamentos medicamentosos e terapêuticos e não tiveram sucesso. Então, é um plano B. Às vezes, para um paciente cardiopata que não pode tomar anti-inflamatório, o ozônio desinflama. Então, a gente tem que pensar sempre assim: poxa, eu tenho uma segunda chance, eu tenho uma saída. Então, de fato, o médico aqui não atua. Mas eu acabei de vir de um congresso internacional de ozonioterapia, onde os médicos fora do país atuam com ozônio. Inclusive, nós temos um hospital em Roma e temos agora um hospital de ozonioterapia no Maranhão, onde nós só usamos a ozonioterapia. Legal. Eu tive a dona do hospital, entrou em contato com a gente, indicando um paciente aqui de Santos para eu tratar. Porque ela conheceu no Maranhão e o acesso era inviável, ela acabou encaminhando para mim. Que hoje é os nossos planos futuros montar aqui em Santos um hospital com esse suporte também. Falando da Anitta, ela pegou uma doença contagiosa através do beijo, onde a parte imune dela foi totalmente comprometida. E ela fez o tratamento de ozonioterapia intermediária, que é aquele que a gente tira o sangue, ozoniza junto, mistura o gás e devolve para o corpo. Isso já foi comprovado que aumenta a imunidade e mata vírus, bactérias e inflamações. Então, o que acontece? Nós temos aí o Ministério da Saúde que nos protege e não põe essa prática como proibida. E nós temos outros órgãos, como a Anvisa, que barra um pouco, ele nunca vai colocar e decretar que isso é viável aqui no Brasil, porque o médico não pode atuar. E o ponto forte aqui no nosso Brasil, aqui, principalmente na Baixada Santista, falando da nossa região, é que o médico atua com medicamento.
Só que assim, nós temos a prática para fazer. O meu consultório está lotado de pessoas que têm, o paciente ele tem ele assina um termo dizendo que ele se responsabiliza pelo método. Então, para eu, fisioterapeuta, não é proibido fazer essa prática. Para o médico, ele é mais restrito quanto a isso. Que numa parte é bom, que dá espaço para gente, Para outros outros profissionais. profissionais atuarem. Então, quando a Anitta colocou que ela sentiu bem e tudo mais, vem a mídia em cima criticar e dizer que não pode, porque o ponto de vista dele é como se o médico fosse o único agente de saúde do universo. E, na verdade, o que eu acho difícil, que eu vou falar mesmo, porque eu tenho que defender as nossas práticas, é que cada um no seu quadrado. O médico, ele é responsável por diagnosticar o que é dele, receitar a parte medicamentosa e fazer o procedimento cirúrgico, mas defendendo a mim como físio, né, na parte biomecânica, ele manda para quem reabilitar, para fisioterapeuta. Se ele tivesse o poder de reabilitar, de trabalhar a parte cinésio, motora, neurológica, funcional, oncológica, até a parte pediátrica, ele não mandaria para mim. Então, quer dizer, ele não estudou isso na faculdade e nós somos uma equipe multidisciplinar onde temos que respeitar cada um o espaço do outro. O que eu acho que não é viável e também não ético é eu não conhecer sobre o produto, o ozônio e todas as outras técnicas, terapia neural, acupuntura, e eu dizer que não serve. Eu não posso falar do meu vizinho, né? Se o médico ele atua com tratamentos imunossupressores e eu não posso atuar, eu não posso dizer que não serve, porque se ele estudou e isso é comprovado para ele e ele tem a prática liberada para ele fazer, eu acho que a gente não tem que se intrometer no assunto né, da vida alheia. E isso é muito difícil, mas nós estamos aí para ir vencendo isso gradativo. A Anitta, para mim, fez um favor, dizer que sentiu-se bem, porque é uma pessoa famosa, que tem condições financeiras de fazer o que ela quiser para a saúde. E se ela teve boas respostas imunológicas, com certeza o ozônio funciona. E nós temos sim na literatura os resultados, é que as pessoas têm preguiça de procurar nos artigos científicos. Eles vão no Google e aí eles querem ver no Doutor Google aquilo que eles querem ouvir. Então eles querem ver se é bom ou se é ruim. Fica naquela briga. Um lado fala que presta, outro lado fala que não presta. Então, para você que é uma pessoa intelectual, inteligente, que tem interesse em saber da saúde, eu vou dar uma indicação. Vocês já ouviram falar em Google Acadêmico? O Google Acadêmico, ele tem artigos científicos comprovados e ali demonstra sim se funciona ou não funciona no ser humano. E existem livros, existem depoimentos, tem o Dr. Laí Ribeiro hoje que defende a técnica. O mundo está cheio de pessoas fazendo ozonioterapia, as respostas têm sido positivas e graças a Deus e as nossas implicações, o meu consultório está lotado de gente satisfeitas. Até hoje nós atendemos em um ano mais de 3.000 pessoas, nunca tivemos um procedimento inadequado, nunca passamos por uma denúncia, por um processo judicial. Pelo contrário, as pessoas têm tido respostas assim. Se você me perguntar hoje, o ozônio serve para todos? Não. Existem pessoas que se dão bem, existem pessoas que não vão ter boas respostas, assim como um medicamento. Não é milagre. É uma técnica inovadora que está ganhando espaço no mundo, mas tem que ser respeitado. O remédio ele tem que ser usado sim. O paciente chega lá com diabetes, trata a imunidade e tudo mais. Ele estabelece o quadro hemodinâmico, trata os efeitos colaterais da doença, o pé diabético, mas ele não para de tomar remédio. Eu nunca pedi para o meu paciente desistir do tratamento que o médico indicou. Então, a gente tem que ter uma coerência, a gente tem que ter respeito ao profissional, a gente tem que entender que cada paciente é um paciente e que nós precisamos um dos outros, né? Antes de criticar, devemos ajudar. A Anitta, para mim, tá de parabéns, porque ela acreditou nela em primeiro lugar. E aí, às vezes a gente está numa situação tão debilitada que o profissional vem e indica aquilo que é bom e a gente quer experimentar. Qual é o efeito colateral da ozonioterapia? Ah, isso. Ah, então isso eu não tenho, então eu vou fazer. Cabe o ser humano ter o livre-arbítrio de escolher o que é bom para ele e não se apegar nessas críticas horríveis que têm acontecido no mundo em todas as áreas. Eu acho que você, né, Ive, e a Sandrine já devem ter passado por essas críticas, mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Desculpa estender o assunto, mas é que isso muito me incomoda. Como profissional e como agente da saúde, eu acho que nós merecemos respeito, tá bom? Com certeza. Esse é o meu recado. Com certeza. E sabe, você estava falando aí, eu estava me recordando justamente de uma conversa que tive no início de dezembro com uma pessoa que falou que estava se sentindo incomodada com
má digestão, né? E eu, como aromaterapeuta, sempre falo, né? Ah, usa esse óleo, usa esse Sim. óleo, usa esse óleo. E aí essa pessoa lembrou, ela tinha em casa 2 óleos essenciais que eu havia prescrito. E aí ela lembrou deles e falou assim: ah, vou passar na região abdominal, vou passar na sola do pé, como você me ensinou. Isso ela falou pra mim dias depois do que tinha acontecido, né? E aí ela falava assim pra mim: interessante que às vezes as pessoas não acreditam na aromaterapia, na cromoterapia. Mas eu lembrei, passei os óleos que você havia indicado e foi passando aquela má digestão, aquele estômago Sim. estufado. É, e a gente não precisa nem acreditar, ela falava, a gente A não gente tem que precisa nem experimentar, acreditar, gente. Não porque dá. funciona mesmo. Sim. Queria tanto, palavras dela, né? Queria tanto que as pessoas experimentassem também para ver que sim, faz efeito, funciona, melhor do que ficar tomando esses prazol aí, né? Com certeza. Da vida, que pode ajudar, mas também tem muitos efeitos Sim. colaterais, né? E o óleo essencial, por exemplo, ou a cromoterapia, não tem efeito colateral nenhum, especialmente o óleo essencial se você usar como deve, né? Eu acho que cada profissional ele tem que ter o empenho e a preocupação de criar um termo onde o paciente consiga entender o que pode acontecer caso ele use. Por exemplo, se você fizer ozonioterapia facial e na hora da aplicação pode aparecer um roxinho, pode criar um edema. Porque assim, se a gente for olhar hoje em dia uma bula de um remédio, a gente não toma. Então, todos os tratamentos vai ter reações para uns e não para outros. Se ele tiver ciente disso, nós estamos protegidos. O que não pode a gente vender um produto, dizer que não pode acontecer nada e de repente em algum ser humano esse efeito colateral acontecer e a pessoa acabar queimando o nosso tratamento, a nossa alternativa, Sai né? falando mal, Sai né? falando mal. Mas o melhor que nós temos hoje em dia é o boca a boca. Sim. Eu acredito que também isso. Às vezes as pessoas vão no médico, o médico não olha na cara da pessoa. Ela simplesmente prescreve o medicamento, a reabilitação, entrega o papel e faz a pessoa se Se virar. for no PS, então eles têm um protocolo igualzinho Então, para tudo. como nós temos um tratamento diferenciado, nós escutamos o nosso paciente, nós avaliamos, nós colocamos isso no papel, nós reavaliamos quando termina o tratamento e percebemos que os efeitos têm vindo deles, as respostas vêm do depoimento dos pacientes. Tanto que meu consultório fica cheio, por quê? Porque é o boca a boca. Você ficou boa, você vai falar para ela, a outra vai falar para ela e para ela, para ela. E na rede médica isso não acontece. Sabe o que eles fazem quando eles não gostam do profissional? Eles vão e procuram outro, eles ficam pulando de galho em galho. Quando o paciente chega para mim, ele já passou por 20 lugares e ninguém resolveu o problema dele. Se ainda nós tivéssemos um profissional de saúde que você senta na frente dele e ele vai e resolve a causa, tudo bem. Mas e quando ele vem bitolado? Eu tenho pessoas que falam assim, doutora, esse aqui é a minha única chance, é a minha última porta. Gente, é muito triste, né? Com a tecnologia que temos, ouvir um paciente dizer que se a ozonioterapia ou a terapia neural ou a terapia da IV ou a sua não funcionar, eles vão desistir da vida. Isso me dói saber, porque sinal que ele já passou por tantos outros e não teve o sucesso, o apoio, o colo que precisa, né? Eu acho que nós devíamos nos preocupar mais com os resultados, mais com os efeitos, né, que pode fazer no organismo da pessoa do que com as fofocas, com as Porque assim, polêmicas. cada um é único, né? É Então, único, cada nessa- paciente tem um nos perfil. nossos consultórios, atendimento, a gente olha para a pessoa, Sim. para o sistema, e realmente ela tem que experimentar. E a gente não fala de parar o tratamento médico, é complementar. Sim. Quando as pessoas Por isso que perceberam são práticas complementares em são saúde. plus, É. pode ganhar, faz toda a diferença, Com né? certeza. E tem uma outra coisa, né? As pessoas, elas têm os seus preconceitos, lógico, as suas crenças, né? Algumas delas muito limitantes. E aí a gente vai procurar a medicina tradicional no Brasil, que de tradicional ela não tem nada, né? Se a gente for pensar no que é tradicional, a gente vai lá para as orientais, para as técnicas orientais. Mas a medicina brasileira, ela é muito cartesiana, né? É muito quadradinha. E aí as pessoas vão procurar e acabam saindo sempre com uma receita de um remédio alopático. Fitoterápico. E poucos, o médico indica, salvo algumas exceções,
mas indica que você tenha uma boa qualidade de vida, um melhor sono, que você vá para academia, que você faça as coisas que você gosta, que você faça terapia, né? Eu tenho 49 anos. Um único médico na minha vida toda falou para mim: olha, a gente vai fazer esse tratamento com esses medicamentos, mas não basta. Você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que caminhar, você tem que fazer atividade física, você tem que conversar com um terapeuta, né? Então, assim, ele não trata do todo, mas quando você vai para ele, ele fala assim: quero saber como está a sua vida. Em dezembro, eu passei por consulta por ele. Quero saber como está a sua vida. Aí você vai contando. Aí ele, tá bom, agora vamos falar da minha parte. Maravilhoso esse médico. Né? Maravilhoso. Isso não acontece, né? Mas ele é exceção à regra, né? Foi ele que me mandou lá, anos atrás, buscar terapia. Foi ele que falou: olha, se você não fizer atividade física, só o meu remedinho não vai ajudar, não vai resolver. Ele vai ajudar, mas ele não vai resolver. Você tem que cuidar do todo, né? Agora, eu como terapeuta e você como terapeuta, a Amanda na prática dela, a gente olha para as pessoas como um todo e identifica até quando ela está repetindo o padrão de comportamento de alguém da família, ou quando ela está querendo honrar determinados compromissos que ela fez com alguém e por isso ela faz coisas, né? Determinadas coisas no seu dia a dia, coisas estas que vão bloquear o seu caminhar, enfim. E aí a gente trata o todo. Né? Na visão sistêmica, Na visão a gente sistêmica. olha para a doença de maneira diferente. Exato. Então, a pessoa já chega com ela tem que ter essa abertura, né? Porque a doença na visão sistêmica, eu posso até chocar as pessoas, mas a gente fala que quando a doença chega, ela tá aqui para nos ajudar, para mostrar algo. Para que a gente aprenda algo com isso, né? Exatamente. É como quando a gente está no carro, o sinal da gasolina acende. Não é porque o carro está de mal com a gente, ele está nos sinalizando que a gente precisa fazer algo para o carro, senão a gente vai assim, a gente Vai parar. para, né? Vai parar. Então, a gente tem sinais no nosso corpo, como as doenças, para nos mostrar, olha para isso, tem alguma coisa. E, geralmente, na visão sistêmica, a gente fala que a doença chega por amor. Por amor. Como assim? Que tipo de amor? O amor cego, o amor inconsciente. Então, às vezes, as pessoas podem até ficar doente, melhor eu do que você. Então, a gente olha para o todo, a gente não olha somente para o indivíduo, a gente olha para o sistema familiar. Será que essa doença, alguém do seu sistema familiar já teve? Ela representa alguém que você está repetindo? E aí você, por amor, por lealdade, desenvolve. A gente repete, né? Ou melhor eu do que você. Tem pessoas que adoecem até morrem no lugar de outro por amor cego. Então, a gente olha o indivíduo, a gente olha o sistema familiar e a gente olha bastante o relacionamento entre as pessoas. Então, a gente tem um olhar diferenciado também e a pessoa tem que chegar também com essa abertura. Eu quero olhar diferente para uma situação, para uma doença, para entender, né, de onde vem, da origem, né? Para entender de onde vem e conseguir também resolver, né? E isso nas terapias holísticas, né? Quando a gente começa a investigar, que a gente começa a perguntar para a pessoa, né? Mas por que isso? Desde quando você identifica isso? Vamos lá fazer uma regressãozinha, né? Consciente, mas fazer uma regressão para você entender, para que venha no teu campo consciente, né? Sim. Quando foi que você determinou que aquilo ia acontecer daquela maneira para você? Quando você faz isso, você ressignifica isso, você vai para o seu lugar também, né? E assume a autorresponsabilidade, tudo muda. Exato. É impressionante como isso acontece, e acontece muitas vezes em uma sessão, em uma conversa que você tem lá com a pessoa, e ela fala: nossa, eu nunca pensei nisso, vou repensar. E esse repensar já basta para que tudo mude. É impressionante. Exatamente. Então, são métodos complementares, mas que são maravilhosos. É só experimentar. A gente tem que pensar também no efeito colateral que traz isso para a saúde. As pessoas, elas não conseguem definir a diferença de tratar um sintoma e a causa dele, né? Sim. Ultimamente, elas têm compulsão por medicamento, só que, infelizmente, o medicamento, ele não trata a causa.
Ele trata o sintoma. Vocês já viram alguém ficar curado da diabetes com um remédio? Alguém ficar curado da enxaqueca com remédio? Não, eles estabilizam as crises. Se a pessoa para de tomar, o efeito volta. Então, a gente tem que tentar descobrir, o agente de saúde tem que saber o que está ocasionando aquilo. Ah, é genético? Como é que eu posso barrar? Ah, é emocional? Então, a gente tem que ir para a linha para onde está vindo isso. Qual que é o botão de gatilho que desenvolve a doença, certo? Então, o que acontece? Se eu tratar somente o sintoma, a pessoa vai ficar o tempo inteiro, a vida inteira escrava dessa doença. Se você trata a causa, eu tenho uma dor na perna que é uma compressão do nervo ciático. Se eu desinflamar esse nervo, essa dor vai sumir? Ou eu vou medicar somente? E saber por que esse nervo está inflamando, Pois é, né? por que tá inflamando? Às vezes Vai repetir ou vai repetir. em outro lugar do corpo. Não, enfim, né? E a tendência nós temos o quê? O envelhecimento, gente. O corpo ele vai envelhecer de uma tal forma que vai chegar uma hora que todo o corpo vai doer. Eu costumo dizer que é como se fosse uma roda, né? Que gira. Você já viu pessoas que têm uma dor no ciático, daqui a pouco ele tá com uma dor no joelho, daqui a pouco tá com a dor no tornozelo, daí a dor do tornozelo voltou pro ombro, e quando vai ver, por último, o médico diagnosticou fibromialgia. O que causa fibromialgia? São problemas emocionais. Problemas Se a emocionais. gente cuidar do emocional, será que essas dores somem? Ou eu tenho que fracionar elas no meu corpo? Um dia eu cuido do ombro, outro dia do joelho. Quanto isso vai me custar? De tempo, saúde, paciência, dinheiro. Então, a gente tem que ter um profissional que consegue visar isso. Se eu chego lá no tratamento e vejo que meu paciente tem uma doença emocional, eu vou estabilizar o quadro, né, de dor, álgico dela, e vou encaminhar ela para fazer terapia. Mas é fácil. Mas o médico não, ele quer medicar de todas as maneiras, aí começa a desenvolver os efeitos colaterais. É a dor no fígado, no estômago, é alergia, e não consegue dormir, tal. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para que o médico medique e a gente consiga consertar. Quantos erros já não chegaram no meu consultório porque passaram por tantos outros tratamentos, o paciente fez tudo, fez até chá, tomou erva, comprou remédios na internet que ele não sabe nem a origem e desencadeou tantas outras doenças e o paciente não aguenta mais sofrer. Então, quer dizer, isso cansa. Eu acho que cuidar da matéria é uma coisa muito cansativa. E o emocional, principalmente, né? Se o emocional não estiver bem, nada flui. Então, para isso que nós estamos aqui, para um depender do outro. E aí você fala, mas você exclui, você acaba não dependendo do médico. É uma briga entre médico e a gente? Não, É complementar. é complementar. Eles que não É. veem o quanto é importante ter a gente por perto. É. Se eles conseguissem nos enxergar da mesma maneira, vamos pensar nem assim, enxergar nós. Eu acho que ele deveria enxergar o paciente, né? Porque assim, eu sei até onde a ozonioterapia neural pode ir. Passou disso, eu tenho que pedir ajuda. Sim. Precisa ter Humilde, sempre eu acho um que todo mundo complemento, tem que né? ter Eu não vou essa resolver humildade de ver tudo. Até onde eu posso atuar. Sim, as pessoas veem a propaganda dizendo ozonioterapia comprovado que trata mais de 250 doenças. Sim, mas eu não disse que cura. E não é sozinha, Não é né? sozinha. Também. Acabou o tratamento lá, eu tenho que mandar ele para reabilitação, fazer fisioterapia, exercício, pilates, tratar a parte emocional, tal. E aí? Não é uma regra. Especialmente porque as causas das doenças normalmente estão relacionadas ao emocional. Mas esse vai ser um papo para um outro dia, sabe por Sim, quê? sim. Acabamos. Mas valeu, né? Deu pra gente esclarecer bastante. Desculpa ter Rapidinho. estendido bastante. Não, Como foi o ótimo, assunto ótimo. foi focado para minha área, eu achei interessante explicar dentro das normas, né, precisam as saber. leis, para que as pessoas vençam os preconceitos. Sim, com Eu penso certeza. assim, você é dono do seu corpo, da sua mente, e você pode fazer suas escolhas. Então, se você acha que tal método é importante, leia mais sobre ele. Não Sim, fica se ouvindo, informa se informa, realmente, não vai Procura em cima ajuda da mídia, profissional. né? Porque cada um fala o que quer. E a fofoca, ela nunca vai chegar do jeito que iniciou, né? Exatamente. João apareceu porque a esposa está grávida. E o bebê morreu no final da história. Gente, não é por aí. A gente tem que começar a dar valor aos princípios, né? De onde veio? Sim. Por que formou? Quem fez? Por que tá no Brasil? Por que acontece? Quantas pessoas já trataram com isso? Eu acho que é mais fácil do que a gente ficar ouvindo a mídia, né? Exatamente. E a gente sempre oferece uma avaliação gratuita para as pessoas, que a gente trata a pessoa. Então, né, cada uma, a gente tem essa avaliação gratuita. Então, a gente precisa conhecer o nosso cliente, paciente. Então, a gente oferece esse momento
para se conhecer e É. assim tirar todas as Para dúvidas, entender o que né? Para acontece, entender. como acontece, Então como a gente pode aproveitam ajudar, mesmo. né? Exatamente. Meu, e é legal porque esse primeiro contato faz o paciente decidir o que ele quer. Ele pode levantar e ir embora, ou ele Sim, pode simplesmente claro. dizer, não, eu gostei, eu vou arriscar. E tirar as vamos por dúvidas, aqui. todas É. as dúvidas, né? E o melhor profissional somos nós, né? A gente não tem que ouvir as pessoas. Eu acho que falar de ozônio vai ser comigo, falar de terapia com você, Sim. e assim vai. Então a gente tem que respeitar o próximo. Essa é a isso minha dica. Então vamos Obrigada, começar gente. o ano com esta vibe de procurar ajuda profissional, não acreditar nas fake news, nas fofocas que você escuta, né? É. Pesquisar. Porque pesquisa, vai ler sobre o assunto. E é isso. Bom começo de ano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo Até o encontro. próximo.